Hello, sejam bem-vindos ao Somente Podcast. Eu sou a Mari Negrais, estou com meu digníssimo namorado Rafa. E hoje nós estamos com a Alexia e com o Raul, que vão falar sobre finanças. Gente, pensa um bate-papo que vai ser bom e que vai dar vontade de você mexer seu dinheiro e mudar as coisas por aí, né? Não, gente? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, viu? A gente tá muito feliz. Coisa boa. Meu amor, o que você preparou hoje? Como de costume, a gente preparou um drink pra eles. Já bebemos muito antes, né? Como a gente sempre faz. E o drink é uma soda italiana de frutas vermelhas com uma espuma de tangerina. Que é o seu toque final, que é diferente da soda, né não? Exatamente. Muito bom, viu? Aprovado. Fantástico. Que ótimo. Bom, a Alexia é técnica pelo Sebrae Minas e bacharel pelo Cefet MG, Minas Gerais, em administração de empresas. E o Raul é certificado em mercado financeiro pela Yale University, que chique! E mercado de ações com análise fundamentalista pelo B3. E os dois são sócios fundadores da My Money, que é uma empresa digital de educação financeira, né? Que transformou a relação com o dinheiro de mais de 200 pessoas. É muita coisa nos 2 últimos anos, né? Gente, muito legal. E por que vocês decidiram empreender juntos? Bom, então, a gente... eu sempre tô nessa área de administração há muito tempo, né? O técnico eu comecei no ensino médio, então eu era bem novinha. E vendo meus pais também, eles sempre foram muito empreendedores. Então eu sempre tive essa coisa de querer empreender. Já inventei algumas coisas com as minhas irmãs. E aí depois que eu me formei no Cefet, eu pensei, poxa, eu acho que eu quero trabalhar, eu quero criar uma empresa, eu quero empreender mesmo, é realmente o que eu quero. E a gente começou a conversar juntos o que a gente poderia agregar, né, como casal mesmo na vida das pessoas. E a gente uniu nossas forças, né, o Raul sempre teve interesse pelo mercado financeiro, estudou isso desde muito novo. E aí a gente falou, vamos unir essas forças pra gente fazer isso juntos. Exatamente. Quem não tá no Spotify, vai pro YouTube e olha como é que ela falou isso olhando para ele. É um mulher apaixonado. Não aceite menos do que isso. Mas assim, uma frase muito legal que a gente sempre falou, né, desde o início do nosso casamento, do relacionamento, é que as pessoas elas vão muito mais longe com as outras, né? Individualmente você consegue mais rápido, mas com alguém do seu lado você vai muito mais longe. Sim. Então, desde que nos decidimos, né, unir, é tudo, assim, todos os projetos de vida. Então, a My Money faz parte disso, né? Nossa, muito legal, né, amor? Bom, e como que é essa relação de ser casado e sócio ao mesmo tempo? Como é que vocês lidam isso aí? Aqui na parte de cá é meio complicado. Aqui também. Mas agora tá tranquilinho, né, amor? Mas já... É normal. É um processo, né, de aprendizado para lidar, de separar as coisas, né? Porque uma coisa é o relacionamento, outra coisa são os negócios, né? Então, assim, a Alexia, como ela é muito empreendedora, muito mais do que eu, né? E então ela tem essa coisa na veia e tal, e ela vai, né, desbravando o mundo nisso, e eu fico mais nos bastidores, assim, sabe? Então, isso foi bem legal, porque as nossas características couberam muito bem nas nossas funções dentro da U, né? Então ela fica na frente, cuidando de toda a parte, né, externa, e ela é muito visual, então a parte de design, de toda a parte de posicionamento da empresa e tal, e eu já sou mais técnico, mais na retaguarda, mais no bastidor, então isso aí a gente não, né, ficou bem tranquilo. Agora, quando eu vou opinar na parte dela e ela na minha... É porque os dois são assim, bem, eu acho que a gente é bem... não é cabeça dura, né? Não, a gente gosta realmente, assim, nós dois nos cobramos muito. Então eu acho que essa cobrança... acho que os dois têm um lado um pouco perfeccionista, um pouco assim de fazer direito e fazer... Nossa, aí às vezes assim, eu pensei toda uma coisa, estruturei, fiz... Aí ele aponta um defeitinho. Não, isso aqui... Aí eu, o quê? Olha só, eu pesquisei isso aqui há muito tempo e ele fala, não, mas eu acho que devia ser desse jeito. Aí a gente vai, conversa e fala, não, peraí, o que você pensa? Antigamente realmente, né, gerava, mas a gente foi aprendendo, né, foi um processo. E hoje como que a gente vê isso, né? A gente vê que problemas existem, erros existem, e a gente está aqui para solucionar eles juntos, né? Então, agora uma tarefa é feita e vamos supor que eu esqueci alguma coisa, Alex, não, olha, a gente tem que fazer isso. Aí é bom,
Porque a gente vai completando aquilo que, né? Então hoje É a maturidade também. a maturidade foi vindo com o tempo. Claro. E é assim, é igual você falou. Você tem sua parte, você tem a sua. Vocês opinam. Mas também respeitar a opinião final de cada um, porque se é a parte dela, a opinião final é dela. Se é a sua, a parte final Isso é opinião final fantástico, sua, né? por quê? Porque eu entendo que ela é especialista nessa área. Exatamente. E ela sabe também que eu sou na minha área. Então a gente tem, né, isso é muito legal. Sim, exatamente como funciona desse lado. Só que do lado de cá é que eu sou um pouquinho brava. E o Rafa, ele não estressa, tá nem aí. Aí acaba que por ele, eu tô brava, ele não estressa. E aí o Rafael é aquela pessoa assim. Equilíbrio. Só que ele é assim, eu tô brigando com ele, ele. Ai, mas. Ah, menino! Aí Aumenta! Mas é bem tranquilo do lado de cá também, né, amor? A gente foi aprendendo. O que acontece? O Rafa, ele gosta de fazer. Muita conversa, tem que ter muita conversa. Mas, tipo assim, o Rafa, no começo, ele faz as coisas no tempo dele. E eu já sou muito certinho. Falo, tipo assim, você tem isso pra fazer? Então por que você espera amanhã? Faz agora, você tá com tempo agora. E aí, no começo, isso era uma coisa que batia de frente. Mas aí, hoje, ele melhorou muito nisso e as coisas vão se ajeitando. E uma coisa que funciona muito pra gente em relação ao podcast, por exemplo, é sempre marcar uma reunião semanal. Tem que fazer essa reunião. Isso a gente começou a fazer também. E a gente começou não só a fazer a reunião, mas profissionalizar isso. Sim, tem que então, tomar uma pauta, né? E colocar, eu falo muito essa expressão, a Alexia briga comigo, mas ela é mais antiga, é dar nome aos bois. Sim. Então isso é responsabilidade de tal pessoa, nós vamos executar essa tarefa até tal dia. Acho que isso é muito importante. Exatamente, eu acho que assim flui bem, né? E separar, porque às vezes a gente, assim, trabalhando em casa, é muito difícil, às vezes a gente tá ali, lembrou de alguma coisa, então tá fazendo, tá num momento de lazer, ele fala, não, já resolveu tal coisa, já fez tal coisa, já respondeu tal pessoa. E aí a gente, pra isso não ficar pesado, né, num relacionamento não ser baseado nisso o tempo inteiro, a gente define limites. Bom, agora a gente não fala mais sobre trabalho, acabou, agora vamos curtir, vamos ter o nosso tempo. Exatamente. Senão acaba virando um colega de trabalho, morando juntos. Então, acontecia muito de no almoço, por exemplo, a gente tá sentado aqui e eu resolvendo coisa aqui, e ela resolvendo coisa ali. Não, vamos parar. Né? Nossa, semana passada chegou um dia e falou, vamos sair pra jantar? Vamos. Desliga tudo, vamos jantar, vamos ser casal e tal, amanhã volta a ser o My Money. Pois é. Isso é muito importante definir os limites. Muito. Aqui em casa, assim, foi pra cama, acabou. Não, assim, tudo tem limite. Isso de celular no começo a gente até cortou. Bem no começo, foi até antes de ser sócio e tudo, por quê? Como o Rafa morava sozinho, então, tipo assim, ele acabava comendo, mexendo no celular, ou vendo uma série e tal. E pra mim, não, eu sempre almocei com a minha família. Durante a semana. Eu tive de acostumar com o hábito dela e ela com os meus. Só que assim... Vida de casal é isso, né? Mas assim, ir pra mesa, você não precisa ir pra mesa com o celular. Sim. Aí foi uma coisa que desde o começo eu já meio que conversei com ele e a gente cortou. Mas acho bem legal. Aqui é muito legal. E que é muito justo, né? Porque não vale a pena. E eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu assistia alguma coisa ou eu comia. Então eu ficava nessa. Ou a comida esfriava e eu assistia, eu comia e não assistia. E tipo assim... Na hora de comer, é um momento ali especial. Pra mim, pelo menos é. Você tá ali comendo com o seu esposo, sua esposa, ou o que for. E, sabe? Isso foi uma coisa sempre também que acontecia muito isso. Assim, a Alexia não tinha um hábito de sentar na mesa pra ter as refeições. Né? Era sempre muito corrido. Era muito corrido, era tipo sofá, na hora que tava vendo um filme. Eu falava, eu não entendia, porque, poxa, mas você tá vendo um filme, você tem que prestar atenção no filme. Eu não consigo comer e ver filme pra prestar atenção, né? Eu sou bem chato com isso. E aí a gente começou a unir esses hábitos. Então, assim, tem momentos que ele vai fazer um petisco, até faz ali, né, na sala. Assim, agora vai jantar, né, um café, a gente tem que colocar na mesa, que é importante. Exatamente. E só uma curiosidade, qual é o signo de vocês? Eu sou Capricórnio. Eu sou Sagitariano. Sagitariano é muito difícil de lidar, Capricórnio eu não sei característica. Gosto de trabalhar muito. E só isso que eu sei, eu também não sei muito, mas assim, gosto de trabalhar, gosto de dinheiro. É importante. Acho que isso aí. Isso é verdade. Os dois lidam bem, eu acho, né? O Sagitariano tem uma característica que ele é muito da liberdade. Assim. Gosto muito de liberdade. Eu gosto muito de nada preso, nada me prendendo. Eu gosto, tipo assim, né? Então... E a Capricorniana acompanha um pouco isso, eu acho. E os seus? Eu sou virgem, muito certinha, muito sistemática. E o Rafael é peixes. Não tá nem aí pra nada, super relaxado. Olha, mas eu tenho que dizer que parece que se casa assim mesmo, né? Porque um vai equilibrar o lado do outro. É impressionante, que acontece muito isso. Não só no casamento, mas também no negócio. Sociedade. Na sociedade, exato. E uma curiosidade.
Os dois trabalham, né, com finanças, o Raul é o expert nisso, mas os dois trabalham juntos, né? A Alex é formada em administração e tudo. Mas quem cuida das finanças da casa? Então, isso é muito legal porque é o seguinte, uma coisa muito importante que a gente fez é os dois estarem cientes do que está acontecendo tanto na casa quanto na empresa. Só que há um responsável, né? Então, a Alex é responsável pelas finanças da All My Money e eu sou responsável pelas finanças da casa. Mas nós dois acompanhamos os dois, sempre juntos, né? Tomamos decisões, porque é muito bom ter clareza sobre o que está acontecendo, né? Exatamente. E pra gente se ajudar também, né? Então, às vezes, é claro que a gente gosta de tomar todas as decisões em conjunto. Então, às vezes, eu tô um pouco insegura de fazer tal investimento. Então, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo na empresa, né? Ou, às vezes, alguma coisa para nossa casa, né? A gente pode fazer isso agora, pode comprar tal coisa, investir em alguma coisa que a gente queira. E aí eu preciso saber também, falar, não, peraí, vamos esperar um pouco, vamos esperar alguns meses. E é muito legal os dois estarem a par disso para que a gente possa tomar as decisões em conjunto e às vezes um freia o outro, às vezes um já tá no momento mais assim, não, vamos fazer acontecer. E aí é legal a gente compartilhar mesmo, mas realmente assim, ter um responsável, ele é lá de casa e eu lá da aula. E funciona muito bem, né? E como é que vocês tomaram essa decisão? Quem quer ir com a casa, quem quer ir com a empresa? Foi bem natural. Foi muito Foi bem natural. natural. Quando nós começamos a nos relacionar, eu lembro que a Alexia estava num estágio e ela juntava o dinheirinho ali e eu também eu anotava no trabalhando. bloco de notas, eu lembro direitinho. Eu colocava assim, sério. E ela anotando e eu também fazendo meu controle. E muita gente não sabe disso, mas a famosa planilha da OU, ela foi criada para nós. Ela não foi criada para outras pessoas. E a gente começou a criar para nós uma planilha que fosse mais eficiente e tal. A gente fez várias experiências. Tem muitos anos. A gente fez experiências diversas com vários aplicativos e tal, só que a planilha nos dá muita liberdade, sabe? E a gente sempre gostou disso. E aí, naquela época, eu fazia o controle pro casamento, planejamento de casamento, como é que a gente ia fazer e tudo. E aí eu meio que assumi assim de forma natural. Quando criou-se a All My Money, ela assumiu de forma natural também. E aí chegou um momento, bom, já que eu tô fazendo de casa, você dá, ou pode continuar assim, e aí a gente vai acompanhando o que tá acontecendo. Gostei. Aqui em casa, a Mariana que freia, sabe? Porque eu sou bem legal. Eu fiz o meu teste com a U sobre o investidor. Perfil investidor. Ah, legal. Meu conservador. Gente, eu sou muito mão de E não vaca. é ruim, tá, gente? Não, Porque as pessoas às vezes acham que assim, tem um perfil melhor, porque são 3 perfis, né? E aí, não existe um perfil melhor. Ser conservadora não é algo ruim, tá? Não, é ótimo, ainda mais com o Rafael aqui dentro de casa. Que ele não fez o teste. Agressivo, Ele não fez o teste, mas eu tenho certeza que se fizer, vai dar agressivo quádruplo, o máximo agressivo que tiver. Porque o pessoal que gosta de gastar dinheiro, Mas eu viu? tô dizendo, isso é um equilíbrio. Lá em casa também era assim, só que era o oposto. A Alexia, ela é muito consciente. Ela é tipo assim, não, isso e tal. E eu acho que isso tem a ver, cara, com o homem, assim. O homem, ele, tipo, quer mais agradar, ele, tipo, não, vamos, quer fazer a coisa acontecer, e a mulher, não, pera, calma. Então, eu acho que, tipo, faz muito sentido, porque você equilibra. Pode acho que ser. tem um equilíbrio. Você só não pode ser igual a Mariana. Mariana, eu falo com a Mariana que a Mariana, assim, se ela for pegar uma aspirina, Atravessar o rio, atravessar o rio com a aspirina na mão, a aspirina chega do outro lado, não, intacta. vem duas, ela multiplica. Muito bom. Gente, Ela multiplica. E meus pais sempre falam, né? Desde pequeno, igual eu tenho eu e minha irmã 10 anos mais velha que eu, né? Aí meus pais falavam assim, vocês querem dinheiro essa semana e tal, eu dava pra minha irmã. Aí no dia seguinte, falava, por exemplo, no dia seguinte, vocês precisam de dinheiro? Minha irmã, não, tinha que caber meu dinheiro. Podia nem ter acabado. Aí eu falava, não, vai precisar não, eu já tenho o meu aqui. E tipo assim, eu sempre fui assim com dinheiro. Meus pais falam, desde pequena. Mas é importante que quando eu conheci ela, não tinha o hábito de juntar dinheiro. Ela não tinha o hábito de poupar mesmo. De Você, né? Não tinha. Você tinha o hábito de gastar. Só o de gastar. O meu era aquele... Gastando o que não tinha, no caso. Mas, quando eu conheci a Mariana, eu vi que ela fazia isso, vi que ela juntava. Não 10% igual é o ideal, assim, que o pessoal fala que é o ideal. É tipo o básico. Mas ela juntava. E eu, vendo isso dela, eu acabei tendo pra mim e hoje em dia a gente junta juntos, né? Sim, Junta isso é juntos. fantástico. Não sei se É muito Isso é importante. fantástico. E é um assunto interessante porque quando a gente fala, né, sobre essa questão das características financeiras de cada um, né, que quando se torna um casal acaba, né, tendo uma mistura ali. Mas antes disso, você provavelmente herdou alguma característica das pessoas que você mais conviveu na sua infância. Ou
pelo fato de você ter sofrido ou viu que, no meu caso, o meu pai é um exemplo do que eu não quero ser com dinheiro. Né? Então, assim, eu vejo nele, poxa, ele me inspira para cuidar melhor do meu dinheiro, né? Então, no meu caso, meu pai tem esse papel. No seu, pode ter, a gente chama, né? Seu pai, ele era mais equilibrado, ele era mais poupador ou ele era mais endividado? Mas vamos dizer assim, eu nunca tinha parado pra pensar não, mas ó, meus pais, tipo assim, já passaram dificuldades e tudo, mas eles nunca deixaram de dar pra mim e pra minha irmã alguma coisa, nunca deixaram de transparecer pra mim e pra minha irmã. Pra minha irmã mais, porque ela é 10 anos mais velha do que eu, né? E quando, acho que, sei lá, eu devia ter o quê? Uns 7 anos, quando foi mais difícil deles, aí eu não lembro, né? E minha irmã já tinha uns 15. Legal. Mas acredito que seria moderado. Legal. Então, mas tipo assim, eles nunca deixaram faltar pra gente. Legal. Aí eles foram crescendo, meu pai, ele é muito daquele assim... meu pai ele incentivou a gente, né, a ter isso aqui que a gente tem hoje, porque ele fala assim, olha, você cria demanda. Aí, beleza, cria a demanda. Agora, que meio que eu vou fazer pra resolver esse problema? Porque senão você vai ficar parado no mesmo lugar, você nunca vai conseguir. Tanto Ele que... tem a premissa de criar a demanda primeiro pra depois você correr atrás. Que vai te dar mais empolgação. Empolgação e tudo. Fantástico. Tanto que assim... A gente concorda muito com isso. Tanto que meu pai, hoje a casa que meus pais moram, ele é assim, maravilhosa, tipo um sítio e tudo. E como é que meu pai comprou há muito tempo atrás? Ele falou, eu quero essa casa, é a demanda que eu vou criar, é o futuro pras minhas filhas e tudo. Beleza. Aí ele comprou essa casa. Aí ele pagou a primeira parcela, segunda parcela, cadê o dinheiro? Não temos dinheiro. Na época a gente tinha um Fiat Uno naquele quadradinho, né? Ele chegou lá, falou com o senhorzinho e falou, então, esse mês eu não tenho dinheiro. Mas você aceita o carro? O senhorzinho falou, aceito. E aí, então agora vamos trabalhar pro mês seguinte ter dinheiro. Então, e aí hoje eles têm uma vida assim maravilhosa, super confortável. Ainda dão tudo pra mim e pra minha irmã, porque é o jeito deles demonstrarem carinho e tudo. Mas aí você falando isso, o que eu pensei que pode ser? Quando eu era pequenininha, os meus avós, por parte de pai, o meu avô, ele me dava sempre 10 reais pra comprar uma figurinha. Mas era 10 por mês. Tipo assim, tudo bem que pra mim, criança, era muita coisa. Sim. Mas eu acho que eu peguei isso dele. Porque o meu avô, ele era bem regradinho com dinheiro e tudo, né? Legal. Então, às vezes, pode ser disso. Não tinha parado pra pensar até você falar. Tem uma influência. Sempre tem. E tem também a sua característica, que ela é individual, mas a sua Uhum. personalidade. O fato talvez de ser mais organizada, sistemática, no caso, né, do Rafa ser mais tranquilo e tal. não é largar. E Mas se for parar pra pensar na minha irmã, mesma criação, mesmo tudo. Meu filho, aquela ali, gasta. então. Gasta. Falei, Maiara. E é interessante pensar que foram momentos dos seus pais também diferentes, É. né? Então talvez ela teve alguma experiência até com avós, com amigos, né? Hoje, as 5 pessoas que a gente mais convive vão influenciar na forma como a gente lida com o dinheiro, né? E tudo, né? Várias outras coisas. A gente Sim. é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso. Então, assim, tem uma influência. Nossa. Por isso é importante a gente avaliar as pessoas que estão à nossa volta. A gente até fala, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Exato. Que a gente quer estar na roda, ser assim, os que menos sabem ali, os que têm Sim. menos dinheiro, pra que a gente aprenda muito mais com as muito outras mais. Eu pessoas. concordo. É isso aí. Muito legal isso. E qual que é o perfil investidor de cada hoje? De cada um de nós? É. Então, eu acho que a gente tá moderado, né? Assim, é legal porque o perfil de investidor ele é uma coisa que muda ao longo da vida e normalmente são 4 coisas que vão influenciar isso, né? Sim. Os objetivos, né, a quantidade de dinheiro, conhecimento, enfim. O Então, contexto o ali de contexto. vida, muitas vezes a sua idade também, porque a gente tem que levar isso em consideração. Sim, até porque quem tem menos idade não tem um poder aquisitivo maior para fazer um investimento. exato, e normalmente é um momento ideal para ser mais agressivo, Pra se arriscar mais. para se arriscar Porque mais. teoricamente você vai perder menos. Você vai perder menos, exatamente. e você menos tem responsabilidade. Você tem menos responsabilidade, não tem filhos ainda. Né? Então, ao passo que às vezes você vai até ganhando mais conhecimento, você pode pensar assim, não, mas eu vou ficar mais agressivo. Mas depois você tem filhos. Uhum. Agora você já tem uma casa para cuidar, enfim. Então, depende muito, né? Sim. Hoje nós estamos num momento moderado. Já estivemos num momento... Eu já fui extremamente agressivo. A Alexia também. Já fui num momento conservador. Quando nós casamos, eu fui tipo assim, nossa, agora eu preciso... Mas agora já está num... a gente tá mais pra moderado, os dois, assim. E igual vocês falaram também, tipo, perfis diferentes se completam, né? Tipo, eu e o Sim. Rafa. Sim. E pra quem não sabe, né, existem 3 tipos de perfil de investidor. A gente tem o perfil conservador, o moderado e o agressivo. E não existe um perfil ideal, não tem um perfil que é melhor. Tem gente que fala, eu não gosto de ser conservador,
Ou é ruim ser agressivo? Não. E também não necessariamente você, Mari, que deu conservadora agora, não necessariamente daqui no final do ano você pode estar moderada, por exemplo. Isso, todos esses fatores que o Raul falou tem uma influência total sobre isso. Então, é uma coisa que vai mudando com o passar do tempo também. Muito legal, né? E vocês prezam uma vida financeira sem neuras e saudável, né? Exatamente. E como que é isso? Como que... Então, chegou? A questão do perfil de investidor até leva um pouco dessa resposta, né? Porque quando você vai parar para pensar um pouco na forma como você lida com o dinheiro, tem a ver com a forma como você lida também com outras coisas, né? E dinheiro hoje, ele tem muito mais a ver com comportamento do que quantidade de dinheiro, do que controle financeiro. Então, tem até uma frase que a gente gosta muito do T. Harv Eker, naquele livro Mente Milionária, né? Que fala que o hábito de administrar suas finanças ele é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. A gente vê várias pessoas que têm muito dinheiro, mas que não acabam com isso rápido, enfim. E querendo ou não, tem um preconceito, né? Assim, não sei se a palavra seria preconceito, mas as pessoas já criam um certo distanciamento, uma barreira para falar sobre esse assunto, sobre dinheiro, números. E isso é cultural, né? Isso é extremamente cultural. Aqui no Brasil a gente vê que não existe muito esse incentivo à educação financeira nas escolas. A gente não tem isso, a gente aprende por conta própria. E, inclusive, isso que você falou, eu dei uma coisa que eu tava discutindo com o Rafa outro dia, porque a irmã do Rafa forma no ensino médio esse ano. E eu falo assim, gente, eu não acho que deveria ser como é hoje. De tipo assim, você tem que escolher uma faculdade primeiro. Beleza que são profissões, mas tem profissão hoje que não precisa ter uma faculdade. Por quê? A faculdade não vai te ensinar nada. O mercado de fora vai te ensinar muito mais. Tipo, os cursos de fora te ensinam muito mais. Ensina. Eu falo, experiência. Eu falo por mim, eu fiz relações públicas. Beleza, aprendi na faculdade, aprendi. Mas eu aprendi muito mais em curso por fora. Sim. Então eu acho que, tipo assim, o que deveria acontecer? Você formou no colégio? Beleza, você vai, tipo, por uma faculdade geral. Nessa faculdade geral, ninguém escolhe profissão ainda. Você vai aprender coisas básicas. Finanças, direito do consumidor, marketing, sei lá, de tudo, um pouco. Beleza, fez 2 anos disso? Aí beleza, aí ou você não tem necessidade de fazer uma faculdade, dependendo da sua profissão, porque é lógico que um médico não vai, né, por exemplo. Mas assim, mais específico. E ou você vai pra faculdade, ou se a sua profissão não precisar de uma faculdade, você vai fazer os seus cursos por fora, sua pós-graduação, sua especialização, o que for, sabe? Sim. Eu acho que deveria ser assim, minha opinião. Mariana para ministra da Educação. Com certeza. Então, isso é tão importante assim, porque não só o ensino, mas sério, vamos falar a verdade. Os pais de vocês conversavam com vocês sobre dinheiro quando criança? Então, assim, é toda uma estrutura. É cultural. O Brasil, ele não incentiva o empreendedorismo. Ele incentiva o quê? Você faz um concurso público. E aí, chegam clientes para nós, né, de concursados, que a gente fala, a estabilidade dessa pessoa é a instabilidade dela, porque ela não sabe, ela gasta tudo. Exatamente. Então, às vezes, não adianta você ter muito dinheiro. Por isso que eu disse que está no comportamento. Então, quando você perguntou sobre lidar com o dinheiro da forma, né, saudável, de uma maneira cool, primeiro entra no aspecto da Alexia, que ela queria transformar aquelas finanças que vem do Cefet, assim, sabe, carregado de números e tal, uma coisa muito densa, de uma coisa tranquila. Peraí, todo mundo pode ter uma relação boa com o dinheiro. Independente se você foi bom em matemática na escola ou não, você pode ter uma relação boa com o dinheiro. E depois a gente começou a fazer uma autoavaliação, nossa, como que a gente lida com dinheiro? E eu vi que eu lidava muito mal com dinheiro. Eu me sentia mal ao gastar. Eu chegava, tipo assim, no restaurante, pagava, sei lá, um prato mais caro, eu falei, nossa, me sentia mal. Só que peraí, eu tô servindo o dinheiro ou o dinheiro está me servindo? E aí nós começamos a analisar isso juntos. Peraí, como que tá isso, né? E aí, então você percebe que tem muito mais a ver com o comportamento. Como você lida, o que você crê em relação ao dinheiro, né? Então, tentando, né, achar um equilíbrio entre isso, a gente criou a OU com esse intuito. De fazer com que as pessoas tenham uma relação com o dinheiro mais saudável. E pode ser leve, assim, né? A gente tem essa ideia de que é, nossa, muito pesado, é difícil. A gente vê que a maioria dos nossos clientes já chegam assim, nossa, eu sou muito ruim. Nossa, minha vida tá assim, completamente... Eu sou o pior caso. A gente ouve isso aqui, acho que 90% das pessoas vêm com essa ideia, sabe? E na verdade, pode ser muito mais leve e simples. A gente vê que tem um certo
uma formalidade muito grande, né? Uma coisa que as pessoas vêm e falam, nossa, os grandes bancos, é difícil, eu não sei lidar com isso, o que é investimento, o que é isso? E é muito simples, e também esse pensamento de que, é só para quem tem muito dinheiro, quando eu ganhar mais eu me preocupo com isso. E não pode ser assim, na verdade precisa começar ali desde o pouco que a gente tem. Quem não consegue cuidar do pouco, não vai conseguir cuidar do muito. Vai acabar muito rápido. Exatamente. Ô Raul, você falou um negócio, que a estabilidade do funcionário público é a maior instabilidade dele. Por quê? Então, porque as pessoas tendem a achar, eu ganho mais, né? Eu tô ganhando muito bem e tal. Porque na verdade, no Brasil, se você ganha acima de R$5.300, você já está acima de 90% da população brasileira. Muita gente não tem noção disso. Mas assim, nós somos todos privilegiados, né? Então, quando a pessoa fala assim, poxa, passei num concurso, estou ganhando R$10.000 por mês. Agora eu posso gastar. Né? Meu pai ganhava 2.000 e criou 6 filhos, agora eu ganho 10, eu posso gastar. E aí, nunca se preocupou com dinheiro. Então, eu não vou fazer controle, vou comprar um carro, vou melhorar minha qualidade de vida. O que normalmente acontece são as pessoas aumentarem o seu salário, mas também aumentarem os seus gastos. E normalmente, às vezes, aumentam esses gastos mais, às vezes, do que a própria renda dela. Né? É isso que a gente está falando de hábitos, né? Você está falando de hábitos. Hoje, geralmente, a maioria da população pensa o seguinte, aquela velha ditado, né? Eu ganho 2.000 e meu cartão de crédito é 3.000, então eu ganho 5.000. Exatamente. Fala um pouquinho desses hábitos que a pessoa precisa ter para ter um investimento saudável, uma vida financeira saudável, né? Você acredita que é desde o começo? Bom, eu acho que o mais importante primeiro é a questão da organização e do controle. Na verdade, antes disso, um passo atrás disso, é o que o Raul já falou sobre a mentalidade, né? A forma que a gente vê o dinheiro, como que a gente enxerga o dinheiro, a forma que você lida. É muito importante fazer esse exercício de observar as pessoas à sua volta, seus pais, como que eles lidaram e lidam com o dinheiro, às vezes as pessoas que te criaram, seus avós, primos ou irmãos também. É muito importante porque isso, querendo ou não, tem um impacto sobre a nossa vida também. Depois que a gente faz essa avaliação, entende a forma que se o dinheiro é um peso, se sempre que eu vou pagar a conta, vai chegando no dia de eu receber, como que eu me sinto, eu fico nervosa, eu fico irritada, ou eu fico preocupada. Isso, inclusive, isso é um termo que acho que muita gente não sabe, é chamado de fobia financeira. Tem realmente sintomas físicos, então as pessoas sentem mesmo uma tremedeira, um coração acelerado. Cardia, né? Exatamente. E não é normal, a gente precisa entender que isso não é normal. Então, o primeiro passo é alinhar esse comportamento, essa relação com o dinheiro para ser algo leve e saudável. E a segunda coisa é o controle e a organização. É muito importante a gente ter esse controle, mensal, no mínimo mensalmente. Então, por meio de um aplicativo, por meio de uma planilha, a forma que você vai se adaptar melhor, tem gente que faz no bloco de notas, mas fazer de forma constante para você entender e conseguir enxergar se realmente eu tô gastando mais com comida. Eu tô sempre, assim, todos os nossos clientes passam por isso. Quando eles preenchem a planilha, eles falam, eu não sabia que eu gastava muito tanto. com comida. Exatamente. Ainda mais com a facilidade do iFood hoje. Muito. E às vezes as pessoas até não sabem que se elas ganham, por exemplo, os 5.000, às vezes elas não sabem que elas gastam 5.300, 6.000 reais por mês. Elas só vão descobrir isso quando elas fazem controle. Então é extremamente importante e são, assim, passos básicos, assim. Eu queria até dedicar um pouco mais tempo na parte desse comportamento, porque é tão interessante que quando a gente pensa nisso tudo que a gente está falando, as pessoas hoje elas têm acesso à vida das outras com muito mais acesso do que antigamente. Isso é verdade. Então elas acabam tornando hábitos de outras pessoas, as delas, como se elas estivessem também enquadradas no mesmo estilo de vida das outras. Então você falou iFood, poxa, eu e o Alex, a gente estava se perguntando como que a gente viveu sem iFood até hoje. Como que era 3 anos atrás? A gente pedia delivery de pizza, né? E as outras coisas? A gente ligava, né? Poxa, e era só pizza, né? Não tinha como você pedir uma outra coisa direito, um hambúrguer, era bem difícil. Então as pessoas elas vão também incorporando hábitos de outras e às vezes está fora da realidade delas. Alex falou uma coisa muito legal, e eu não sei se você passa por isso, Rafa, mas épocas de pagar a conta. Cara, é assim, inconsciente, a gente fica um pouco mais alterado, sabe? Então assim, você fica um pouco mais, tem gente que fica um pouco mais chateado, tem gente, poxa, tal. Na verdade a gente tem tentado fazer o exercício de ficar feliz, porque se eu estou pagando uma conta, eu tenho condição de pagar, então assim, a gente está retransformando, né, a relação com o dinheiro até nisso. Então quando você vai ver, por exemplo, o controle, pessoas pegam a conta bancária, elas têm dificuldade de registrar os gastos.
porque isso gera o quê? Incômodo, E fica com desconforto. medo de no final não sobrar ou dar um negativo ali. Exato, porque ela não quer lidar com aquela situação. Gera um bloqueio. Gera um bloqueio mesmo. Isso é verdade. Então colocar, agora, você ama ver os rendimentos caindo na conta, porque todo mês você checa se o seu salário caiu. Você ama o green. O green. O red. Agora o red você não quer ver. Então assim, isso é muito legal, porque as pessoas elas controlam muitas vezes o salário delas e não controlam os gastos, que é o mais importante de tudo. Exatamente. E falando nisso, até pegando um gancho, questão de hábito e tudo. Uma pessoa, quando ela quer ficar rica, eu tava lendo isso esses dias no livro que você falou, Secretamente Milionária. Uma pessoa, se ela quer ficar rica, ela tem que querer mesmo. Porque acontece. Hoje você pergunta uma pessoa se ela quer ficar rica, ela até fala que quer, mas na verdade ela tá querendo conforto. Exato. Só não ter essa preocupação das contas. Exato. E isso não é ficar rica. Ficar rica é tipo assim, você vai indo até não poder mais. Exato. E aí, fala um pouquinho sobre isso. O que vocês acham dessa ambição, dessa estação de conforto? O que vocês acham? Onde vocês acham que as pessoas devem parar, até onde elas devem ir? Tipo assim, lógico que cada um tem sua opinião e tudo, mas pensamento de vocês, pra vocês. A gente sempre tem uma frase que a gente gosta, né? Que fala assim, trabalho é trabalho. Não existe assim, eu amo o que eu faço, é maravilhoso, é tudo de bom. Não deixa de ser trabalho. Exato. Então vai ter coisas que você vai precisar fazer que você não gosta. Isso é normal. Nós somos adultos e adultos precisam fazer coisas que nem sempre você gosta. Isso é disciplina. A gente não vai fazer tudo que a gente gosta, ama, às vezes pagar uma conta, lidar com um problema do dia a dia do trabalho, enfim. É necessário, é preciso fazer isso. Você fazer o controle não vai ser uma coisa, nossa, delicinha, e eu tô muito feliz de fazer o controle. Vai ser difícil, você vai ter que dedicar um tempo pra isso, principalmente no início, é difícil. Você precisa, é uma questão de hábito mesmo, e o hábito a gente constrói com o passar do tempo. Então eu preciso ali fazer até eu me sentir confortável com aquilo e falar, nossa, agora tá fluindo. Então quando a gente toma essa decisão de que eu quero chegar em algum lugar, eu traço um objetivo mesmo, eu preciso entender que vai precisar de sacrifício nesse caminho. Eu tive um professor na faculdade que ele falava pra mim assim, eu conheço pessoas ricas de todos os jeitos, de todas as áreas, mas existe uma característica entre todos eles em comum. Cara, eu ficava assim, cara, eles trabalham muito. Eles trabalham muito. Então, a gente gosta muito de dizer isso, né? Na sua vida, vai ter que ter um momento de desequilíbrio para trazer o equilíbrio futuro, né? E que esse equilíbrio seja confortável, luxuoso e tal. E uma outra coisa muito importante, vocês falaram sobre a criação de demanda, né? Isso é fantástico, porque quando o brasileiro adora pagar boleto. Inclusive, uma das estratégias de se pagar é você criar um boleto no seu nome, você paga para o dinheiro cair depois para você, né, investir. Agora, é muito importante você pensar que hoje as pessoas elas estão muito mais preocupadas em ter do que ser. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem hoje 500 mil reais, vocês iam comprar carro, vocês iam comprar apartamento? Porque a gente sabe que a gente sempre quer comprar coisas. Só que qual foi a nossa decisão lá atrás? Ser. Então, hoje, nós temos um dinheiro que está disponível. Então, a gente precisa fazer uma coisa? A gente pode. A Alexia pode falar assim, vamos fazer uma viagem? A gente está precisando? Tá bom, vamos fazer. Né? Até certo ponto, a gente tem liberdade para tomar essas decisões. Então, a gente preferiu ser livre e a gente tem lidado isso com o dinheiro. Então, quando você falou, por exemplo, o brasileiro tem muito isso, né? 2 mil meu salário, 3 mil cartão de crédito, então eu tenho 5 mil reais. Só que quando você faz isso, você não é livre. Você se prende. Porque você fica naquela corrida dos ratos, de pagar a conta, e aí você quer fazer uma coisa que você não pode ter. E acho que não tem nada pior do que isso. Do que você querer fazer algo e não poder fazer, né? A gente trabalha tanto, que sacrifica tanto pelo dinheiro. Tem o gostinho de querer fazer uma coisa e fazer é ruim. É muito ruim, né? E assim, não existe fórmula mágica, né, gente? A gente sabe que às vezes as pessoas... A gente chega... Seria incrível se a gente chegasse e falasse, nossa, é fazer isso e vai chegar em tal lugar. Não é assim, a trajetória de cada um é completamente diferente. E a gente precisa entender também que, assim, a gente tem que estar disposto. Porque é aquilo mesmo, Mari, que você falou. Você quer realmente? É como você pergunta pra alguém que quer emagrecer. Tá, você quer estar magra, chegar ali e tudo mais. Você quer mesmo? Porque pra você chegar nesse lugar que você quer, sei lá, nos 5 quilos que você quer perder, você vai ter que fazer isso. Exatamente. Você tá disposta? Ah, não, se tiver que fazer, abrir mão de tal coisa, não quero. Então você não quer de verdade, sabe? Então tem uma dinâmica que o pessoal segura aqui, uma nota de 100 reais, por exemplo, te pergunta, né? Quem quer 100 reais?
E fica segurando a nota. Aí o Rafa, por exemplo, responde, eu quero. Só que a Mari vem e pega a nota. Há uma diferença entre o Rafa que quer e a Mari que nem respondeu que quer, Mas que fez. mas que fez. Então, cara, isso muda o jogo. Muda. Isso muda o jogo. Porque não adianta eu querer o conforto, eu querer... Você tem que sacrificar, você vai ter que quebrar a cara, não tem jeito. Nossa, a gente vê isso diariamente, assim, todo mundo, ai, eu quero começar a investir, ganhar dinheiro, não sei o quê. Você tá disposto a esperar, a guardar mais, pelo menos esses 10% todos os meses? Você vai preencher a planilha para saber quanto você tem disponível para investir? Ah, não, é difícil. Isso é até uma coisa até complicada, porque a gente sabe que tem cliente que ele não está disposto a passar pelo processo. Então ele chega, não, eu quero mudar minha vida financeira, tá, mas você está disposto a passar, né? Então esse processo ele é, né, você depende de você, é uma decisão sua, não é nossa, é sua. Tem uma coisa que eu falo com a Mari bastante, que é quando você está disposto a fazer alguma coisa, você curtir o processo. Eu falo muito com a Mari, vamos curtir o processo. Vai com calma, relaxa. Vamos com calma, vamos relaxar. Esse é o meu jeito mesmo, até que a gente falou. O jeito relaxado do Rafa de ser. Fantástico. Por exemplo. Qualquer coisa que a gente faça, seja um exercício físico, vamos curtir o processo. Sem aquele negócio, sem dor, sem ganho. Vamos curtir o processo. Pois é, um exemplo disso foi até que aconteceu sábado. O Rafa, não, a gente vai montar o estúdio e a gente vai sair, a gente vai comprar isso, a gente vai fazer isso, a gente vai... Só que aí, a gente vai sair, a gente vai comprar, opa, a pessoa, mão de vaca ali. Aí eu já comecei a ficar tensa, eu já comecei a ficar preocupada. E aí foi nisso que ele entrou. Vamos curtir o processo, vamos sentindo, Não vamos gastar dinheiro, não. Vamos pegar uma tinta, vamos pintar a parede. Tipo vamos assim, fazer junto. Exatamente. Vamos fazer isso junto. É aquela Vamos pergunta, né? Você tá focado só no resultado ou no processo? E aí eu faço a pergunta, qual que é o mais importante para você? O destino ou a caminhada? Exatamente. Né? Porque às vezes o destino, ele é uma coisa muito distante, ele vai demorar a chegar, e se você for só ser feliz lá, pode ser tarde demais. Às vezes você nem faz a caminhada para ser feliz lá. Exatamente. E vocês comentaram assim que quando vocês têm um cliente, vocês fazem um processo primeiro para saber quanto ele pode investir tudo. Esse processo com o cliente demora muito tempo? Ou quanto tempo mais ou menos? Ou varia de cliente para cliente? Então, na verdade, a gente, antes de dar início à consultoria em si mesmo, cada cliente responde um formulário pra gente avaliar em que ponto cada pessoa tá. Tem gente, por exemplo, que precisa fazer uma organização bem mais profunda, nunca fez o preenchimento de uma planilha, não sabe quanto tem disponível, às vezes nem consegue juntar nada por enquanto. Então essa pessoa a gente vai ter um foco diferente em quem, por exemplo, já tem um certo conhecimento, já faz algum tipo de investimento, já tem uma conta ali na corretora e ela quer se aprofundar mais. Sim. Então a consultoria tem esse nome mesmo porque é realmente um processo personalizado para cada pessoa. A gente vai descobrir o perfil de investidor, o tipo de investidor também de cada momento pessoa. Da vida dela. Exatamente. Até mudar a mentalidade dela. Muito. Né? E até os objetivos mesmo, porque cada pessoa tem um objetivo diferente. Então a gente precisa analisar isso para ver o que vai ser ideal para cada um, sabe? Nossa, muito legal isso. E como que vocês fazem os planejamentos financeiros? Então, a gente é o que a gente faz para os outros, o que a gente faz pra gente, assim, sabe? As nossas metas a gente divide em curto, médio e longo prazo. Então, ter clareza sobre o que a gente quer no curto, no médio e longo prazo, talvez seja a tarefa que as pessoas têm mais dificuldade. Porque elas não sabem onde elas querem ir. Não, é impressionante. É das mais difíceis assim que a gente vê. Também é quase unânime que todo mundo fala, nossa, eu não sei definir metas. Eu não sei escrever o que eu quero pra mim, eu não sei o que eu quero. E aí a Alex vai me bater, porque eu adoro isso. Não, falar eu sempre isso. falo. Mas eu sempre falo, né, a gente fala que no filme Alice Faz Maravilhas, a Alice chega no gato num certo momento ali, né, e ela tem 2 caminhos ali pra seguir. E aí ela pergunta pro gato, qual o caminho que eu devo seguir? Né, e o gato pergunta, bom, depende, pra onde você quer ir? Onde você quer chegar? Bom, eu não sei onde eu quero ir. Bom, se você não sabe onde você quer ir, qualquer um dos caminhos serve. Então muita gente chega assim, eu não sei onde eu quero chegar, né? E aí a gente vem falando sobre a questão da liberdade. Bom, você já pensou em ter rendimentos, por exemplo, um investimento que pague hoje o salário que você recebe e você poder usufruir da vida por um propósito maior e não só pelo trabalho? Porque muita gente trabalha com o que não gosta. Muita gente trabalha só pelo dinheiro. Isso é ruim. Porque, poxa, o dinheiro não pode ser o objetivo.
né? O dinheiro é simplesmente uma consequência de fazer um propósito, cumprir com um propósito. E até crescimento próprio, né? Sim, com certeza. Nossa, muito legal isso. E vamos mudar para a questão, a gente está falando muito da questão pessoal, vamos mudar para a questão de empresa. Legal. Para quem está começando a empreender agora, qual que é a dica que vocês dão em relação a finanças? Você acha que não pode deixar de fazer? Que não pode deixar de, que tem obrigatoriedade de fazer. E que talvez seja o maior erro de todos. Né? Um pouquinho de quebrar a cabeça para fazer. A primeira coisa, assim, e que a gente vê que a maioria das pessoas fazem é a separação. O que é empresa e o que é sua vida pessoal. Nossa. Acho que isso a gente vê que é, assim, das maiores dificuldades, e o nosso conselho é: faça essa divisão o quanto antes. É muito importante, e principalmente, assim, quanto mais rápido você conseguir fazer isso, até por fins, né, contábeis, essas questões podem ter um impacto muito grande. Quanto mais tempo passar, mais tempo você adiar, e muita gente fala: nossa, mas já tá muito bagunçado, vai ser muito difícil eu entender o que é meu, o que é da empresa, porque eu pago as contas com a minha conta da empresa. Já faça essa divisão. E a forma mais simples de fazer isso é: seu negócio precisa estar formalizado, né? E você abrir uma conta como pessoa jurídica. Você só precisa do seu CNPJ, você faz tudo pelo celular em 5 minutos. Então tem vários bancos que a gente pode fazer essa abertura de conta. Tem o Nubank, tem o Inter, tem o Banco Cora, tem a conta simples. São vários bancos, é só abrir em 5 minutinhos. E aí você já começa a receber dos clientes todos lá por meio da conta de pessoa jurídica. E você transfere um dinheiro que você considera que é o seu salário, que a gente chama de prolabore. Você precisa definir isso para você fazer a transferência só desse valor. E não ficar assim: minha empresa vai pagar a minha conta de aluguel, minha conta de luz, vai pagar a escola do meu filho, vai pagar isso, aquilo, meus luxos. E sendo que isso não é saudável, né? A gente sabe que o negócio, isso é profissionalizar o negócio. E se a gente quer realmente tratar como uma empresa, você primeiro precisa se ver como empresa para que as outras pessoas enxerguem isso também. É. Exatamente. E aí agora a gente falando um pouquinho das novidades do dinheiro de hoje em dia, né? Tanto tipo de dinheiro, tanta forma de dinheiro que nós temos hoje. O que vocês acham sobre criptomoedas, NFTs? Então, como, né, especialistas em dinheiro, né, a gente não pode fechar a cabeça e a gente precisa estar de cabeça aberta. Né? Uhum. Então, quando tudo começou, né, e a gente foi assim, introduzido ao Bitcoin em 2018, foi em 2018. Antes do boom, né? Antes do boom, foi antes do boom. Isso foi legal. E assim, eu e a Alex sempre fomos muito cabeça aberta para essas coisas, assim, sabe? E na época a gente estava um pouco mais agressivo, né? Pela nossa idade. Pela nossa também, idade, E a gente sempre quis, né, tipo, conhecer as coisas e tudo. Então a gente deu uma pesquisada, né? Eu gostei muito. Fiz um curso de criptomoedas, muito legal em São Paulo. E a gente acredita muito na ideia de criptomoeda, porque é realmente um dinheiro descentralizado. Você imagina, 24 horas por dia, 7 dias na semana, onde o dinheiro ele não tem um poder, né, independente do que está acontecendo no mundo, uma guerra, um conflito, todo mundo pode ter acesso. Esse acesso e essas transferências, elas são todas criptografadas, então sempre tem de onde saiu, para onde está indo, isso qualquer pessoa pode, né, assim, ter acesso. E o mais legal é que há uma igualdade ali, né? Porque um Bitcoin hoje vale o mesmo no Brasil, vale o mesmo nos Estados Unidos, vale o mesmo na Índia. Então traz também uma ideia de igualdade, né? Então assim, hoje já está muito mais avançado, já não é mais só Bitcoin, né? Hoje a gente tem milhares de criptomoedas. E hoje agora a gente não vê só o dinheiro virtual, mas agora a gente está vendo a arte virtual por meio de NFTs. A gente está vendo uma vida virtual. Pessoas estão comprando lotes, casas no metaverso. Ou eu vi, falando no metaverso, teve um caso de um lote lá que saiu mais caro que um lote de Manhattan. Como que isso é possível? Ô, gente. Agora sim, é uma coisa muito... Fora os jogos, né? Fora os jogos, né? Inclusive os jogos foram o grande boom, porque os jogos eles começaram... Qual que é a base de todo jogo? Você joga, você ganha e você ganha uma graninha, né? Você vai ganhar free to pay, né? O free to pay. O The Sims você ganhava lá aqueles dinheiros lá que você comprava casa, né? O GTA você ganhava também o dinheiro. Então assim, essa ideia, ela agora traz um dinheiro que... Você ganha o dinheiro e você troca por dinheiro real. Exato, que você pode usar. Olha só que doideira, né? Então tem muita gente ganhando dinheiro mesmo jogando. E aí o que acontece? União de criptomoedas com o metaverso, e aí agora nós temos uma outra coisa que chama Web 3.0, que é do seu navegador
você conseguir fazer transações de várias carteiras, de várias moedas, então é como se eu estivesse trocando, por exemplo, dólar por euro, euro por libra, libra por real, com uma taxa pequena, e assim, sempre vai ter um intermediário. Hoje, para você ter noção, você já consegue colocar um dinheiro, uma criptomoeda num protocolo, e esse protocolo, você provê liquidez, que a gente chama, e esse protocolo te pagar uma rentabilidade, porque você está deixando o dinheiro parado lá. Isso ajuda o protocolo a se desenvolver. Tipo um aluguel, né? Tipo um aluguel. Sim. Me corrija se eu estiver errado, que eu não sou especialista, mas a gente está falando dessa parte de descentralização. Explicando para o pessoal que é mais leigo, que assiste a gente, essa descentralização ela é porque, por exemplo, o dólar e as moedas em geral, antigamente, muito antigamente, era vinculado ao ouro. É por causa disso, essa descentralização, ela desvincula de alguma... Essa descentralização está muito ligado ao poder que normalmente é o governo que detém das moedas. Então, quem que controla o real, emissão de real, por exemplo, hoje no Brasil, é o Banco Central. Quem que detém do poder todo do dólar, né, americano, é o banco lá central dos Estados Unidos. Então você tem nações diferentes, onde cada uma, né, o seu governo tem um banco central, em que ele determina. Hoje nossa inflação está 12%, porque o governo determinou impressão ou não de moeda. Então toda a nossa moeda tem a ver com as decisões de um governo. Já o Bitcoin não. Eu vou falar do Bitcoin aqui porque foi o primeiro criado, tá? Ele é como se fosse um ouro. Então olha que interessante, o ouro ele é vamos dizer assim, um recurso mineral escasso, então ele chega um momento em que não dá mais para, né, extrair ele da terra. Então o fato de ser escasso, o que faz dele? A cada momento em que ele vai ficando mais escasso, oferta e demanda, sim, ele se torna mais, né, valorizado, mais atrativo. O Bitcoin foi criado nessa forma. Vai chegar um momento que não vai ser mais minerado, criado o Bitcoin, vai acabar. E o Bitcoin que está no mercado hoje, ele vai precisar rodar. E aí o DeFi, que é o que a gente chama de, né, Decentralized Finance, que é as finanças descentralizadas, vem com a ideia do seguinte: não tem mais algum governo. Então, independente do que seu país está passando, você pode ter uma moeda que vai valer a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, em que você pode fazer transações para qualquer pessoa do mundo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Muito legal. É sensacional. E aí eu quero falar um negócio polêmico, se não quiser falar, fica à vontade. Tá até com medo. Não, eu não sei se vocês sabem do que eu vou falar, né? Vamos lá. Uma empresa que faz esse serviço de compra e venda de bitcoins para clientes, por exemplo. Eu não sei operar com bitcoins. Eu dou um valor para essa empresa vai lá, faz a operação para mim e ela me dá um valor X. Deu para entender a ideia da empresa? Deu. Beleza. Só que aí, essa empresa tem que parar de operar porque a justiça define que isso é ilegal. Como é muito novo, a justiça não sabe como vai agir nesse caso de imposto, desse trem. Sim. Manda uma empresa parar de operar por causa disso. Manda a empresa parar de operar por causa disso. Sim. Enfim. Só que aí, nesse meio tempo, o Nubank já entra com a ideia do Bitcoin, que foi semana passada, 2 semanas atrás, não sei. Uhum. Foi o Banco Central? O Banco Central já comprou. O Banco Central já comprou criptomoedas. O olhar de vocês, como assim, como pessoas que vendem do Bitcoin, por que esse aqui não pode e o restante pode? Pode falar. Existem operações de criptomoedas que não são legalizadas no Brasil. Então existe uma operação, por exemplo, que é chamada de arbitragem, onde você ou a empresa ela vai comprar numa corretora barato e vender na cara. Aqui no Brasil não é legalizada a arbitragem. A gente não pode fazer isso no mercado financeiro. Só que como isso está tudo muito novo, né, a implementação do Bitcoin no imposto de renda, se eu não me engano, foi no ano passado. Ano passado. Né? Então assim, agora que está começando essa regularização das coisas, dependendo se essa empresa fazia uma operação que é ilegal, aí sim. Agora pode ser que ela tenha feito isso porque estava um pouco saindo do controle mesmo, né? E essas pessoas que colocaram esse dinheiro ali, elas talvez vão conseguir recuperar esse dinheiro judicialmente. Uhum. Né? Agora uma coisa muito importante que tem acontecido nesse mundo, né? Nunca tirem o dinheiro do seu CPF. Porque quando você faz uma transferência da sua conta da sua corretagem, da sua corretora para uma outra conta que não seja sua, de uma outra empresa, você está tirando o dinheiro do seu nome. E quando você tira o dinheiro do seu nome, é como se você estivesse entregando para um desconhecido e falando, cuida dele. Uhum. Ele pode ser honesto ou ele pode ser uma Sim, farsa, careta. uma careta.
igual esse negócio de arbitragem, esse processo. É a mesma coisa que funciona com as lojas. As lojas vão lá na 25 de março, comprar as blusas baratinhas, traz pra cá, 23, não sei, uma blusinha que comprou o quê? É 50%, mas não é. Exatamente. Mas tá, beleza. Isso não pode. Como que você pode operar de maneira legal o Bitcoin no Brasil? Não, o Bitcoin hoje, ele é, como eu disse, ele é reconhecido como existe, mas não há uma legislação. Sim. A única legislação hoje que há é o imposto. Então, por exemplo, se você negociar hoje bitcoins e ter um lucro acima de 35 mil reais, você já paga, se eu não me engano agora, 20%, 15% sobre o lucro que você teve. Só que você comprou, vamos supor que passou 2 meses, você lucrou isso e quis vender. Beleza, você vai pagar sobre o lucro. Agora, a arbitragem ela é uma coisa que também não pode ser feita em outros ativos financeiros do mercado. Então, não é só das criptomoedas, né? O que nós vemos hoje? A gente vê hoje um mundo que está começando, em que há toda uma briga jurídica, há uma briga de poder, porque você acha mesmo que os governos vão querer, que os bancos vão querer que isso aconteça? Não, né? Só que não tem muito assim o que fazer. Porque é tudo muito novo. É tudo muito novo. Sim. Então assim, a gente não pode fazer tudo aqui vai ser uma suposição, né? Mas assim, a ideia faz sentido e cara, é muito legal, né? Um dinheiro que é completamente descentralizado. Nossa, é muito legal isso, né? E como vocês são uma empresa digital, vocês acabam divulgando serviços seus nas redes sociais e tudo, né? Quem que fica mais responsável por essa parte do digital, por essa parte de divulgar a empresa, de cuidar dessa área? Eu. E como é que funciona? Como é que você faz essa divulgação? Então, claro que isso, com a pandemia, né, a gente viu que várias empresas foram pro digital. Isso é muito incrível, porque a barreira de entrada no digital é muito menor. Então a gente vê que, nossa, quem não tinha... Às vezes você precisava de um valor de investimento muito alto para começar a empreender, né? E hoje a gente vê muito mais empresas. E então a gente começou... Lá atrás foi muito natural, eu tinha acabado de me formar, a gente teve uma demanda de uma cliente, assim, a gente não tinha nenhuma estrutura ainda, e foi por conta dessa demanda específica que a gente começou a estruturar a empresa. Então não teve uma estratégia, a gente não pensou e fez um plano de negócios todo antes, realmente aconteceu, foi extremamente natural, e a própria divulgação aconteceu assim, a gente foi entendendo, eu falo que a gente aprendeu no meio do caminho, assim, sabe? Então a gente foi entendendo como que as coisas funcionavam, o que era importante, a forma da gente se posicionar, como passar os valores, né, as coisas que a gente acredita para as pessoas e como deixar isso claro, porque às vezes também a gente tem ideia que as pessoas sabem e não sabem, a gente precisa deixar isso muito claro. E hoje, desde o início, a gente sempre fez tudo por conta própria mesmo. A gente criava as artes, a gente escrevia todos os textos. Então, desde assim, o atendimento no WhatsApp também, porque todo o atendimento passa por nós, todos os nossos clientes são atendidos pelo WhatsApp, o site a gente criou também tudo por conta própria. E hoje, depois, né, de uma organização, com o passar do tempo a gente foi tendo um fluxo de caixa, organizando tudo, um capital de giro também, para poder profissionalizar ainda mais e ir fazendo aos poucos. Porque hoje a gente vê também que tem muita gente que tem muita pressa de fazer e começar perfeito. Então eu quero o melhor site com o programador mais top que tem no mercado. Sim. E eu quero ter, assim, pessoas que façam as artes, o design, isso, aquilo, e trava, porque você fala, nossa, eu vou investir todo esse dinheiro, não sei em quanto tempo eu vou ter esse retorno. E assim, a gente fez por experiência própria. Até há pouco tempo atrás, tudo, assim, passava por mim, pelo Raul, a gente cuidava de tudo. Tava ficando meio doido, assim. Fica meio doido mesmo. E hoje a gente, né, graças a Deus, a gente consegue delegar várias coisas. Então, a gente tem uma empresa que faz tudo relacionado ao visual, né? A gente tem uma pessoa que desenvolveu todo o site também. E agora, há pouco tempo, a gente contratou uma pessoa para desenvolver umas estratégias até da divulgação mesmo, da questão dos produtos e tudo mais. Mas a gente gosta bastante de uma divulgação muito orgânica, até acontece pelo o nosso serviço. A gente percebe que tem muita aquela questão de confiança, né? Então, várias pessoas vêm por indicação. Então, a Mari conversou com a gente. Tem muito. Melhor, né?
E também no Instagram a gente vê que, assim, quando você tem um posicionamento legal, você se preocupa com detalhes, assim. Eu não falo isso de números e, como eu falei, de ter uma estrutura enorme. Não, mas de cuidar mesmo, de se importar com quem tá ali, com as pessoas que já estão ali. As pessoas falam, poxa, eu acho que essa pessoa pode me agregar com algo. E acabam tendo muito interesse. Então, assim, a gente... Desde sempre, as pessoas vieram do próprio Instagram e falaram, conheci vocês, ou por alguém que indicou mesmo. E é claro que a gente é muito importante também para quem está começando no digital entender que o Instagram não é uma empresa, a gente precisa se preocupar em estar em várias outras redes. Sim. E tem uma estrutura por trás, tem vários processos, né, e coisas que a gente precisa se atentar também. Mas é claro que é uma ótima rede pra gente divulgar, tem tráfego pago também, porque a gente sabe que o algoritmo. O algoritmo ajuda muito. E uma coisa que eu acho muito legal na comunicação de vocês é porque normalmente quem fala de finanças tem uma linguagem mais formal, mais rebuscada e tudo. E vocês não, vocês trazem uma linguagem mais jovial e fácil de entender, descomplicada, né? Sem neuro. E vocês... Finanças pode ser. E vocês não perdem a autoridade por falar dessa forma. E eu acho isso muito legal, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Hoje, um dos maiores motivos, né, dos casais se separarem é por motivos financeiros. Eu acho que é o segundo ou primeiro maior motivo, de acordo com um estudo por aí, né? E aí, qual dica que vocês dão pra esses casais tentarem melhorar essa situação, né? Isso aí é uma coisa muito importante, assim, porque não só é um problema de casais, claro, né, mas hoje 70% da população brasileira está endividada, né? Nossa, aí 70%. Antes da pandemia a gente estava no patamar de 63% e agora, hoje, 70%. A pandemia, tipo, intensificou muito, é muita coisa. As pessoas, elas lidam com as dívidas como se fosse algo normal, né? Só que isso consome, né? Isso vai consumindo os sonhos das pessoas e consome o casamento. A forma diferente de lidar com o dinheiro dentro de casa, ela é uma das principais coisas de atrito, né? Então a mulher, por exemplo, que esconde do marido que comprou uma bolsa nova, o marido que esconde da esposa que comprou um videogame, que saiu para comprar uma blusa de futebol, que, sei lá, saiu com os amigos e gastou o triplo do que deveria. Então, a primeira coisa, assim como todas as outras, o casal precisa ter transparência. Eu acho que existe também uma parte que é muito medo do julgamento, sabe? Então, assim, nossa, eu tenho medo de me abrir porque às vezes ele, sei lá, ele ganha menos que eu. E aí, nossa, como que a gente vai lidar com isso? Existe muito isso, assim, entre casais. A gente vê, nossa, mas ele ganha mais, ou eu ganho mais, como que a gente vai fazer? Existem várias formas de tornar isso mais leve. Talvez por porcentagem. Bom, se você ganha mais, você pode pagar tantos por cento das contas proporcionalmente, você vai pagar proporcionalmente ao seu salário. Né? Exatamente. E é muito importante ter essa abertura, assim, o casal conversar, porque desde o início, quanto antes fazer isso, porque com o passar do tempo vão tendo novos desafios financeiros, né? As decisões vão ficando maiores, se o casal decide, por exemplo, ter filhos, a gente sabe que é um custo gigantesco, comprar um imóvel, enfim. E é entender que vocês estão um com o outro, não um contra o outro. E tem que compartilhar esses objetivos, esses sonhos, é extremamente importante. E é importante entender que cada um também tem seus objetivos diferentes, né? Então, assim, a Oh My Money, ela vem com a ideia de respeitar o indivíduo. Então, assim, a gente tem... qual que é o modelo correto? Depende. Tem casais que gostam de juntar as finanças, tem casais que cada um é uma finança diferente. A gente, como que a gente faz? A gente faz junto, mas tem casais que se dão super bem, cada um com o seu. Então eu pago proporcionalmente a conta de luz, a conta de água, a conta do aluguel, o financiamento, de acordo com o meu salário, né? E se dão bem assim, ótimo, se dá certo, ok. Né? A gente preferiu juntar porque a gente gosta de lidar assim, né? Só que a gente entende o seguinte, que tem os objetivos e sonhos do casal, mas tem os objetivos e sonhos da Alexia e os sonhos e objetivos do Raul. E deixar muito claro um pro outro, olha, isso é importante pra mim, isso eu não abro mão, né? Aí a outra pessoa pode até falar, bom, legal, isso também agora é importante pra mim. E às vezes até, poxa, a gente se conhece, hein? Né? Se você não tem intimidade com o seu, né, parceiro, quem dorme do seu lado, com quem você vai ter, né? Então saber, tipo, também argumentar, poxa, mas será que isso é importante mesmo? Né? Será que você, né, isso vai fazer? Então assim, sempre é uma amizade, como a Alexia falou, é um com o outro, não um contra o outro.
Exatamente. Aqui em casa é tudo junto e misturado também. Eu acho que funciona bem, né, É na meu amor? transparência mesmo que funciona. Pra gente também. Sim. E é sempre falando, Rafael, você precisa mesmo de um videogame? Ó, lazer é muito importante. Lazer É importante. mas... Mas tem horas e horas, né? Exatamente. Eu concordo que agora não é a hora. Por mais que eu queira muito, agora não é a hora. Um dia, meu amor, você vai se surpreender quando esse videogame Ela vai te chegar. dar um presentão, hein, Vou. breve. Bom, a gente tem um quadro que a gente tá fazendo recente, que é um bate-bola. Amor, a gente sempre fala que é recente, mas eu acho que já tá meio antigo. É porque ele é gostoso de fazer, é bom de Tá, mas fazer. é um quadro. É um quadro que a gente tá fazendo, todo finalzinho de podcast. Não o final ainda, mas pra iniciar os finalmente. Bom, é um bate-bola, a gente vai perguntar e você vai responder o que vier na cabeça. Mas assim, na hora, responde na hora. Gente, eu já falo, eu não sou boa com essas coisas, né, meu amor? Não. Mas você vai Bora. direcionar a pergunta ou pros Vocês dois? decidem quem. Eu Vamos os dois. Vamos os dois dessa vez. Você pergunta pro Raul e eu pergunto pra Alex. Fechou. Bom, Não, na verdade, quer dizer, cada hora um pergunta, né? Mas os dois tá. respondem. pode ser. Vai, começa, meu amor. Bom, Raul, fala um livro importante pra você. Psicologia financeira. E você? Eu vou falar Segredos da Mente Milionária. Muito importante. Uma frase. Não, Alex, é primeiro agora. Ai, meu Deus! Quem vence é quem vence a si mesmo. Nossa! Ela copiou a minha frase. Eu não sabia que ia falar. Ó, a minha frase é o seguinte: as pessoas elas têm uma ideia de que fazer muito é sucesso. Só que você tem que fazer muito daquilo que o mercado valoriza. Então, Qualidade, né? qualidade. Essa frase ela vem do T. Harv Eker no Mentes Milionárias. Muito legal. E um momento da Oh My Money pra você, Raul. Então, o momento da My Money foi um momento em que eu dou muito valor aos erros, né, ao fracasso, porque eles acho que a gente aprende muito mais. Então, o momento foi aquele que eu e a Alexa não sabíamos onde a gente estava, e a gente precisou realmente definir para onde a gente queria chegar. E aí ficou muito claro onde a gente quer chegar. Esse foi o momento mais importante para mim. E pra você? Nossa, agora então eu vou falar uma coisa positiva, né? Justo. Ai, gente, a gente passou por tanta coisa. Até assim, passa um filme pela nossa cabeça, assim, sabe? Mas. Eu acho que. Eu não lembro especificamente, assim, de quem foi, mas o primeiro convite que a gente recebeu pra dar uma aula, assim, pra falar pra mais pessoas, sabe? Que não fossem, tipo, nos nossos clientes, que a gente dá muito valor. Mas a gente percebeu esse reconhecimento, sabe? Foi muito especial. É, muito legal isso. E um sonho em conjunto. Aí você pode falar. Bora, Alexa, bora, Alexa. Liberdade. Atingir o patamar de, tipo assim, Nossa, de... liberdade financeira. a liberdade financeira. De Justo. poder fazer assim, sabe? Exatamente, não o dinheiro não ser algo. Um empecilho. Bom, agora uma dica que vocês dão pro pessoal. Uma dica, hein? Uma Se vocês dica. quiserem, qualquer assunto, de qualquer coisa. Eu acho que vale pra tudo que a gente falou hoje sobre a questão de empreender, de cuidar das finanças, de controle, de definir metas. Eu acho que de tudo isso a gente tem que ter persistência, sabe? Porque com certeza vão existir algumas coisas no meio do caminho, às vezes as coisas não vão sair como a gente esperava, e é normal que isso aconteça e a gente precisa entender que a gente tá, né, são coisas que surgem mesmo. Então, persistência é importante porque tem uma frase, agora eu lembrei de outra frase. Tem uma frase que foi o Steve Jobs que falou, né, que o que diferencia os grandes empresários é que aqueles que chegaram até lá foi só porque eles não desistiram. E aqueles que não conseguiram é porque eles pararam no meio do caminho. Então, não desista, entenda que, assim, a gente tem que ter pensamento de longo prazo, é muito importante. Gostei. Legal. Então a persistência é o que faz você não desistir. A minha dica é disciplina, que é o que vai fazer todo dia você fazer o que precisa ser feito sem querer fazer. Porque fazer o que a gente gosta é fácil. Agora fazer o que precisa ser feito que é o difícil. Então com disciplina e persistência, sucesso. Muito bom, gostei. Bom demais. Gente, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês, né, meu Foi amor? bom demais. Fala pra gente suas redes sociais. Onde que encontra vocês? Como é que é? Então, Como é que marca a consultoria? tudo pelo Instagram. No nosso Instagram tem tudo lá. Tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp. Também pode mandar mensagem lá pelo Instagram que a gente passa todas as informações.
mas é @ohmymoneybr. OHMYMONEYBR. Assim que eu não gostei. Porque é pra não ter dúvida. É. Eu vou deixar aqui nos comentários também. E você, meu amor, onde as pessoas te encontram? @RafaPrat7. Vocês me encontram no @MarioNegrais e no Instagram somente podcast. E os episódios? Nós estamos aqui toda quarta, 6 horas da manhã no Spotify, todos os canais, plataformas de áudio. E no YouTube, toda quarta, meio-dia. Gente, muito obrigada. Foi ótimo. Bom demais. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Bom demais. Um beijo e até a próxima.